Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. E hoje a gente vai trabalhar esse risco aqui, tá certo? O risco vai estar na descrição do vídeo. Ele ficou um pouquinho diferente do que eu risquei aqui por conta dos espaços que não deu, tá? O coração ficou menorzinho, modo embanhado, né? Aí eu acabei modificando algumas coisas, mas o risco vai estar aqui na descrição para vocês, tá? Para o fundo, eu vou estar trabalhando aqui com a cor verde folha, tá? E o pincel Pituá número 2, certo? Pode ser também um pincel normal, número 4, número 6 ou número 8, tá bom? Porque aqui o espaço é pequeno. Meninas, o meu coração aqui, o coraçãozinho cortado no tecido, eu cortei 30 centímetros de largura, tá? Por 21 de altura. Se vocês quiserem maior, vocês podem estar aumentando os centímetros, tanto de largura quanto de altura, certo? Eu sempre começo aqui, ó, nos cantinhos e vou espalhando a tinta, tá bom? Não tô usando clareador aqui, não, tá? A tinta direto do tecido. Se você tem dificuldade, o auxílio do clareador é muito importante para que o seu tecido, o seu pincel, ele deslize mais fácil e não fique marcado, tá? Olha só, próximo das folhinhas aqui, ó, eu venho com a minha tinta e vou, movimento circular, vou trazendo minha tinta para fora, ó, e ela vai ficando mais clarinha, tá? Então, eu fiz todo o preenchimento aqui, ó. O tamanho do meu risco, ele ficou quase do tamanho do coração, tá? Não é pequeno, não. Ele é grande, tá? Ó, pra mim fazer as folhas, do mesmo jeito que eu já mostrei um vídeo de folhas aqui pra iniciante, tá? Comecei aqui da metade da folha com a cor siena natural. A outra metade eu vou fazer com a cor verde musgo, certo? E vou mesclar as cores, tá? Não precisa de pressa, é só vir colocando a tinta e mesclando uma cor na outra, fazendo com que o verde musgo entre para dentro do siena natural, tá? E agora eu vou traçar uma linha no meio, tá? Com a cor verde pântano, pode ser com a cor verde pinheiro também, certo? Ó, aqui eu vou contornar, que a florzinha, ela está por cima da folha, então ela tá fazendo sombra, certo? Eu vou puxar a minha tinta pra fora, tá? E aqui, ó, de fora eu contorno, certo? Ó, contornei aqui e vou puxar pra dentro, tá? Ó, não precisa de pressa, meninas. É só ir trabalhando devagarzinho que vai dar super certo, tá? Limpa o pincel, lava e seca direitinho, tá? Traça uma linha no meio e venho com o branco, ó, puxando pra fora, tá? Sempre vai ser do lado contrário, ó. Agora eu venho desse outro lado e venho com o meu branco, ó, e puxo para dentro, tá? Deixando a cor verde pântano aparecer também, tá certo? Essa outra folha do mesmo jeito, tá, pessoal? Ó, siena natural até a metade da folha. Olha só, pessoal, e aqui a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Vou fazendo até a metade com siena natural, a outra metade eu preencho de verde musgo, tá? Vocês podem substituir as cores tranquilamente, tá? Por outras tonalidades, certo? Vai depender das cores que vocês tenham aí disponível, tá bom? Então, ó, vou preenchendo, vou subindo pra cima do siena natural, tá? E vou fazer a mesma coisa, tá, pessoal? Traçar uma linha no meio, tá? E vou puxar para um dos lados, certo? Vou acompanhar a que eu fiz aqui, eu puxei para esse lado, a outra, essa aqui a gente vai puxar para o mesmo lado, a cor verde pântano, tá? Olha só, vamos lá retomar, né, as atividades aqui do canal. O risco já está no grupo, tá, do WhatsApp. E eu vou deixar o risco aqui na descrição também, tá certo? Para vocês reproduzirem junto comigo, tá bom? Sempre que for trocar de cor, meninas, da cor mais escura para o branco, lembra de lavar o pincel e secar, tá certo? Para que ele não fique, que ele não venha manchar sua pintura aqui, tá bom? Lembra sempre de limpar o pincel e secar. Se por acaso tiver excesso de tinta no pincel, tiver muito branco, vocês limpam no paninho e vem, ó, tirando aqui o excesso. Limpa no paninho, vem tirando o excesso, tá? As outras folhinhas vai ser da mesma forma. Se foi muito branco, volta com um pouquinho de verde pântano, tá? Pra retocar e ajustar as cores, tá certo? Então, eu vou pintar essas duas folhas,
tá? Restante aqui, ó, da mesma forma. E vou pintar uma das rosas, tá? Para que vocês consigam entender que a outra é da mesma maneira, tá bom? Uma tá para um lado, a outra tá para o outro. Mas a mesma forma que pintar uma, vocês pintam a outra, tá bom? Olha só. Vou vir com a cor violeta, tá? A gente vai estar usando aqui o violeta e a cor lilás, certo? Vocês podem usar também o lilás bebê ou vocês podem substituir do violeta, vocês podem usar o violeta cobalto e a cor lilás ou a cor lilás bebê. Também dá super certo, tá? Ó, vocês perceberam que eu nem lavei meu pincel, tá? Já fui pegando aqui a minha cor lilás. Eu vou deixar ela um pouquinho mais escura, então eu não vou me preocupar muito em estar lavando o pincel. Apenas limpar ele no paninho para tirar só o excesso da cor violeta, certo? Ó, coloco aqui a cor lilás sempre na ponta, na ponta da rosa, né? Nos lugares de luz, né? Que é a minha cor mais clara, significa luz, certo? E vou mesclando as cores. Vocês podem perceber que eu não uso excesso de tinta, tá? Tudo na sua maneira para que ela se ajuste, tá bom? Se precisa, a gente volta novamente com um pouquinho de tinta, tá? Olha aqui, a gente vai definir as nossas pétalas, tá? Que é uma das coisas que vocês mais têm dificuldade. Ó, coloquei a minha cor violeta, que vai ser a minha sombra, ó, sempre por trás de cada dobrinha e vou até o meio, tá? Ó, vou até o meio e vou espalhando essa tinta para que ela penetre no tecido. E já aproveito e vou fazendo aqui o copinho, né? Fazendo a sombra aqui do copinho da rosa, tá? Definindo as pétalas, já venho sombreando aqui o copinho da rosa, tá? Olha só. Sempre mesclando as cores, certo? Da metade da pétala da folha aqui, da florzinha, eu venho com a cor lilás, certo? E puxo pra dentro da cor violeta, certo? Olha só. Vamos contornar aqui o nosso copinho. Fazer a nossa sombra aqui por trás da nossa pétala, certo? Olha só, e vou aqui até quase a metade, ó, e preencho com a cor violeta, e a outra metade eu preencho com a cor lilás, certo? Quando eu vou trocar de cores, meninas, eu sempre limpo o meu pincel, tá? Limpo ele no paninho para tirar o excesso, tá bom? Ó, aqui eu vou fazer só 2 pontos de luz, no meio e nessa lateral aqui. O restante eu vou preencher com a cor violeta, certo? Olha só, vou preencher aqui dos dois lados, né, que as pétalas, essa é a pétala central, tá? Então, dos dois lados tem sombra, tá? Essa daqui, a outra rosa, ela tá por cima dessa pétala aqui, então, nessa parte aqui tem sombra também. Então, ela tá recebendo pouquíssima luz, certo? Então, a gente vai fazendo a mesma coisa do outro lado. Faço a sombra, tá? Por conta que essa pétala maior está por cima dessa, então aqui eu vou fazer uma sombra. E o restante eu preencho com a cor lilás, certo? Ó. Sempre quando for trocar de cor, lembrar de limpar o pincel, tá, pessoal? No paninho vocês limpam para tirar o excesso, certo? Ó, por trás de cada pétala, por baixo dela, né? A gente vem com a sombra e depois termina de preencher com a cor lilás, que é a nossa cor de luz aqui. E isso a gente vai fazer a nossa primeira base, né? De luz e sombra, certo? Vocês só precisam trabalhar com calma, com cuidado, tá? E mesclando as cores, certo? Para que não haja uma divisória entre uma cor e outra. Não precisa trabalhar com muita tinta e também não precisa trabalhar com pouquíssima tinta. Vai trabalhando, vai vendo se o tecido tá preenchido, tá? Vai mesclando as cores. Isso você vai percebendo quando você vai pintando. Meninas, a pintura em tecido, eu tava falando aqui com a minha irmã, né? A gente comentando aqui. A pintura em tecido é a prática, tá bom? Por mais que a gente faça curso, por mais que a gente tenha vontade de fazer, de pintar, mas isso só vai se aperfeiçoar quando a gente repete aquele serviço, né? Faz aquele serviço várias vezes. Vocês têm que se deu errado da primeira vez, não desista, tá? Tente novamente. Por quê? Só a prática, só quando vocês se dedicam de verdade é que vai aprender, tá bom? Eu não fiz curso profissionalizante daqueles profissional e tal,
de grandes artesãos. Eu fiz um curso básico para mim ter mais ou menos uma noção, né? E o que eu aprendi e o que eu estou ensinando para vocês foi tudo aqui tirado de aulas do YouTube, tá? De professores bem conhecidos e que trabalham muito bem. E foi através dessas aulas que eu aprendi a pintar. Por que que eu aprendi a pintar? Porque eu pintei várias vezes. Vocês não sabem o tanto de vezes que eu pintei rosas nessa vida, tá? E eu fiz um desafio para mim mesma. Eu só vou parar de pintar rosas quando eu aprender. Quando eu aprender, aí eu vou sempre me especializar, né? Sempre tá tentando trazer coisas novas para mim, para o meu artesanato e mostrar para vocês também que vocês conseguem, certo? Agora chegou a hora de dar definição em nossas rosas, né? Nas pétalas. Aqui na boquinha da rosa, vocês percebem que eu não uso muita tinta, certo? Por quê? A minha tinta de base, ela ainda está úmida, tá? Então, eu venho com a primeira base de branco. Aqui eu não vou me preocupar em já fazer as pétalas de dentro. Por quê, Tamires? Porque esse meu branco, ele vai secar, ele vai ficar fosco, certo? Isso é normal acontecer. Por quê? Porque o tecido absorve a tinta, como ela está molhada, né? Está úmida, o tecido ele vai absorver aquela tinta, tá? E ele vai ficar fosco, certo? A minha primeira base de branco. Então, o que é que eu faço? Vou fazer aqui minha primeira base, tudo certinho, pétala por pétala. Aonde eu coloquei a cor lilás, a gente vem com branco, certo? Puxando aqui para dentro do violeta. Vocês podem até perceber que o meu branco, ele tá em excesso aqui, porque a sombra, ela tá bem pouquinho. Mas calma, tá? Isso a gente retoca depois, certo? Então, eu faço todo esse processo aqui e vou fazer a outra florzinha aqui, né? Enquanto eu tô fazendo a outra florzinha, como aqui tá muito quente, essa que eu já fiz primeiro aqui, que eu tô retocando, ó, sempre na ponta da pétala, a gente coloca o branco, tá? Não precisa de muito, a gente precisa só, ó, coloquei a tinta, espalho. Se foi muita tinta, limpa o pincel e vem tirando essa tinta, esse excesso do tecido aqui, certo? Eu vou pintar essa e vou pintar a outra, né? Que vai ser do mesmo tom e da mesma maneira. Então, não vou gravar pra vocês. Vou gravar apenas essa daqui e vou mostrar pra vocês, tá? Vou mostrar retocando também. Eu sempre retoco minhas rosas, tá? Pra que ela não fique fosca e pra que também o meu risco, ele não apareça. E sempre, meninas, a gente vem mesclando as cores, certo? Pintar rosas, fazer pintura em tecido é dedicação, é treino, certo? Não adianta se porque você errou, eu errei um pouquinho aqui, eu não vou pintar nunca mais. Não é isso, tá? É vocês persistir, errou, vai, conserta, faz novamente e conserta, tá bom? Eu errei tantas vezes ao pintar rosas e eu estou sempre a aprender igual vocês, tá bom? Então, não desista, meninas. Não desista, não coloque obstáculos em sua frente dizendo que é difícil, porque se você já começa uma coisa dizendo que é difícil, que não vai conseguir, aquele negativo que você coloca ali, realmente vai acontecer. Então, coloca assim, ó, eu vou conseguir, não importa o resultado que vai ficar, mas eu vou tentar, tá bom? Olha só, já pintei a outra rosa, certo? E os botõezinhos ali também já pintei. Olha só. Superar os nossos desafios é muito importante, tá? Agora sim, eu vou vir com o meu branco, ó. Vocês observem que não é muito. Eu espalho essa tinta no meu tecido, na minha rosa, para que eu consiga um efeito bonito que não fique marcado. Eu estou trabalhando com o pincel número 6, certo? Então, a largura dele é estreitinha, mas ó, eu vou fazendo movimento circular e vou trabalhando com a minha rosa aqui. Tá bom? Então, vocês se preocupem em fazer uma parte por parte, tá? Essa parte aqui das pétalas de dentro, ó, eu faço com a largura do meu pincel, tá? Então, vou fazer uma, vou fazer outra aqui. Vocês não precisam colocar muita, senão fica parecendo aquele repolho, né? Toda cortada. Então, ó, coloquei aqui, faço aqui o movimento na largura do pincel. Aqui novamente. Vou traçando uma por uma e definindo uma por uma,
tá? Eu não vou traçar várias para depois eu esfumaçar. Não, eu vou traçando uma por uma, certo? Vou pegar aqui um pincel menorzinho e um espaço e outro que tem, eu posso fazer aqui outra pétala, tá? Se caso vocês acharem necessário, se não, não precisa, certo? Essas partes aqui mais escurinha, eu venho, faço uma pétalazinha aqui, tá bom? Agora a gente vai retocar todas as outras pétalas, tá? Sempre começo na ponta de cada pétala, ó, movimentos de vai e volta, tá? Pouca tinta, a gente já tem tinta aqui no tecido, então não precisa de muito, certo? A nossa pétala aqui, ela tem que estar mais com luz, certo? Olha só, os pontos de luz aqui e eu esfumaço, certo? Faz aquele movimento leve, pressionando o pincel, movimento de vai e volta. Você contornou aqui, faz movimento de vai e volta, tá? Que aí você vai esfumaçar a sua tinta, vai fazer com que ela entre no tecido e fique mesclada aqui. Primeiro eu venho com a minha luz, tá? E depois é que eu venho com a minha sombra, ajustando aqui aonde precisa, tá certo? Então, primeiro eu faço toda a luz aqui com o branco e depois é que eu venho com a cor violeta. Meu tecido já seco, tá, pessoal? Então, enquanto eu fui fazendo as outras coisas aqui, os botãozinhos e a outra rosa, essa daqui que eu pintei primeiro, ela já secou, tá certo? Lava o pincel e seca, tá? Vem sempre aqui, ó, do copinho, vem puxando para as pétalas. Pouca tinta, não é muito, tá? Porque a gente já tem uma base aqui, então não precisa de excesso de tinta, certo? Vem sempre aqui do copinho, debaixo do copinho e vem puxando para as pétalas, tá? E a gente vem conseguindo esse efeito bem bacana aqui, certo? Olha só, eu não trabalho com muita tinta, certo? E olha só, o trabalho está quase pronto aqui, meu pincel está sujinho, eu vou fazer aqui, ó, uma pequena sombra, tá? De leve, certo? Ó, a mesma coisa que eu fiz nessa, a gente vai fazer na outra, tá, pessoal? E nos botões também. Os botões eu preenchi aqui todo ele com a cor violeta e iluminei com branco, tá? Esperei secar e aqui eu retoco novamente, tá? Um pouquinho de branco na ponta aqui do nosso botãozinho. Pego o violeta, volto novamente, tá? E para fazer as sépalas, né? A gente vem com a cor verde musgo. Vocês podem fazer também até com verde pinheiro, que ele vai ficar um pouquinho mais escuro, vai ficar um pouquinho mais destacado, por conta que o nosso fundo já foi feito com verde folha, né? Então, aqui eu vou fazer o nosso cabinho aqui do botão. Faço com pincel mesmo, tá? E vou fazer assim, ó. Certo? Contornar ela e puxo para baixo, assim, fazendo tipo uma curva, ó. Tá? Se vocês perceberam que dá pra ver o tecido, volta novamente retocando, certo? E aqui a gente puxa o talinho, ó. E depois a gente volta retocando aqui, certo? Para fazer os detalhes, os galinhos secos, vocês podem usar o sépia, tá? Que ele fica muito bonito para fazer aqueles galinhos secos e preencher espaçozinhos aqui que a gente tem, certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje, meninas. Se você gostou, não esquece de deixar o like, compartilhar com os amigos, tá? E eu quero agradecer a todas vocês que estão presentes aqui no canal. Meu muito obrigada, tá bom? E até o próximo vídeo, tá? Espero muito que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. E olha só o resultado final, tá? A gente vai fazer a mesma coisa nos outros lados. Olha só, trabalho finalizado. Espero muito que vocês tenham gostado da videoaula de hoje.